Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos responder a questão número 7 da lista sobre colisões. Mas antes de começarmos, eu quero pedir um pequeno favor a todos vocês. Se você gosta do conteúdo e quer apoiar o canal, não se esqueça de deixar um curtir aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo vídeos legais e também faz com que o YouTube mostre nossos vídeos para mais pessoas. Então, se você está pronto para o que vem por aí, já dá aquele like e bora lá! Bom, pessoal, a questão 7 tem o seguinte enunciado. A figura mostra uma esfera A que, partindo do repouso, desliza sem rolar ao longo de uma rampa de altura H igual a 20 metros, e a seguir ao longo de um plano horizontal, ambos sem atrito. Num dado ponto do plano horizontal, a esfera A se choca com uma esfera B de mesma massa, presa ao teto por um fio ideal. Sendo esse choque parcialmente elástico, com coeficiente de restituição igual a 0,4, determine item A. A velocidade com que a esfera A desliza no plano horizontal antes do choque. Item B. As velocidades do corpo A e do corpo B imediatamente após o choque. E item C. A altura máxima, H, atingida pela esfera B após o choque com A. Bom, pessoal, aqui temos a figura da questão. Temos aqui ó, a bolinha A, que vai descer essa rampa, que vai chegar aqui na partícula B, vai colidir, e essa partícula B vai realizar esse movimento aqui pendular. Perfeito? Então, analisando essa figura aqui, esse problema, nós podemos dividir esse problema em três partes. A primeira parte corresponde à descida dessa partícula aqui, A, ao longo dessa rampa, que eu vou chamar de parte 1, e temos também a colisão das duas partículas A e B nesse ponto aqui que eu vou chamar de Bzinho. E a terceira parte do problema corresponde ao movimento da partícula B realizar esse movimento aqui pendular. Perfeito? Então, analisando a primeira situação do problema, que temos a descida do corpo A ao longo de uma rampa, temos a presença de um corpo que está sofrendo ação da força normal, que está perpendicular à superfície da rampa, e temos a força normal apontando para baixo. Sabemos de outros carnavais que essa força normal aqui, ao longo dessa descida aqui, ao longo da rampa, não realiza trabalho. Só quem vai realizar trabalho é a força peso. Ela, como sendo uma força conservativa, nós vamos ter uma propriedade importante que fala que a energia mecânica do sistema ela vai ser conservada. Isso quer dizer que a energia mecânica que a partícula vai ter aqui em cima da rampa, que eu vou chamar de Azinho, vai ser igual à energia mecânica que ela vai ter aqui ao chegar no plano horizontal, que eu vou chamar de ponto B. Tá certo? A energia mecânica, como você sabe, é a soma da energia cinética com a energia potencial. Então vamos escrever isso para a posição Azinho e para a posição Bzinho. Então nós temos aqui a energia cinética da partícula A na posição A, temos a energia potencial da partícula Azão na posição Azinho, e temos a energia cinética da partícula A na posição Bzinho, e a energia potencial da partícula A na posição Bzinho. Aqui, como a partícula está sendo lançada a partir do repouso, essa energia cinética inicial aqui é nula, tá certo? E aqui no plano horizontal da figura, como aqui é esse plano aqui, estou tratando esse plano como fosse o nosso referencial, então vamos ter que a energia potencial nesse ponto é nula, tá certo? Então vamos ficar no lado esquerdo somente a energia potencial da partícula A na posição Azinho, que vai ser igual a quê? A massa da partícula Azão vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que ele está da partícula está em relação a esse nível de referência, que é Hzão. Perfeito? E do lado direito dessa equação, nós vamos ter somente a energia cinética, que é meio da massa do objeto, que é a Azão, vezes a velocidade que essa partícula tem nessa posição aqui, Bzinho. Tá certo? Isso ao quadrado. Então, aqui, como tem a massa aqui também, nós podemos cortar as massas. Tá certo? E vou passar esse 2 que está dividindo para o outro lado, multiplicando, e tirar esse 2 e passar para o outro lado, como sendo raiz. Então vai ficar a velocidade da partícula Azão na posição Bzinho é igual a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração da gravidade
vezes a altura h, tá certo? Essa é a velocidade com que a partícula A chega aqui e que vai colidir com a partícula B no ponto B, perfeito? Agora nós vamos analisar a segunda parte do problema, que é a situação que acontece a colisão entre as partículas A e B. Essa figura daqui eu tirei no instante antes da colisão, ou seja, antes que a partícula A colida com a partícula B que está em repouso, tá certo? Lembrando que essa velocidade aqui é a velocidade com que a partícula A chega, ou seja, desce do plano inclinado e chega no plano horizontal, perfeito? Que a gente calculou na etapa anterior. Agora eu vou adotar como eixo positivo do eixo x para a direita, tá certo? E essa figura aqui representa a configuração final após a colisão. Eu vou supor que a partícula A vai estar se movimentando para a esquerda após a colisão, com uma velocidade A no ponto B, linha, tá certo? Bem, pessoal, agora vamos analisar a segunda parte do problema, que corresponde à colisão entre a partícula A e a partícula B, tá certo? Essa figura aqui representa a configuração no momento antes da colisão, tá certo? E essa configuração daqui representa a configuração logo após a colisão, tá certo? Nós vamos ter nessa configuração aqui que a partícula A, o corpo A, vai estar se movimentando para a esquerda com uma velocidade que é V'. Esses índices aqui correspondem à da partícula e esse outro índice aqui representa a posição onde que se encontra essa partícula, tá certo? Que é no ponto B, onde acontece a colisão, perfeito? Só lembrando. E a velocidade do corpo B, eu vou estar propondo que ela está se movimentando para a direita com uma velocidade B', na posição B, perfeito? Bzinho. Perfeito? Então vamos lá. Antes de continuarmos, eu vou propor que o nosso eixo positivo horizontal está apontando para a direita, tá certo? Antes, na etapa 1, nós adotamos o eixo vertical positivo apontando para cima. Agora nós vamos usar o eixo horizontal e apontando para a direita. Então vamos lá. Como há uma colisão, a quantidade de movimento que existe antes de colidir os corpos vai ser igual ao que vai existir após a colisão. Tá certo? E quem é a quantidade de movimento antes? Vai ser a soma da quantidade de movimento antes do corpo A, mais do corpo B. Perfeito? E a quantidade de movimento depois? Vai ser a soma da quantidade de movimento depois do corpo A mais do corpo B. Perfeito? Até aí, nada de novo. Então vamos lá. Quem é a quantidade de movimento? Como você sabe, é o produto da massa vezes a velocidade. Então vamos escrever isso. Do corpo A antes, ou seja, antes de colidir, vai ser aqui a massa da partícula A, como ela mede m, que ele fala na questão. Na verdade, ele fala na questão que as massas do corpos A e B são iguais, tá certo? Então, vou propor que a massa desses dois corpos seja m, perfeito? Então, dito isso, vamos continuar. Vezes a velocidade que o corpo A tem no ponto B, ou seja, essa velocidade aqui. Como essa velocidade aqui está apontando na mesma direção que o nosso eixo positivo, temos que aqui colocar um sinal de mais, perfeito? Agora vamos analisar a quantidade de movimento do corpo B nesse estágio inicial, que é esse aqui. Então vai ficar a massa dele, que é m também, vezes a sua velocidade do corpo B na posição B, que nesse caso, como está em repouso, é zero. Como é zero, posso colocar aqui um sinal de mais ou menos, que não vai fazer a menor diferença, tá? Agora vamos analisar a quantidade de movimento dos corpos depois da colisão. Vai ser a massa do objeto A, que é m, vezes a sua velocidade nesse estágio, que é v B'. Como essa velocidade aqui está no sentido contrário do eixo x, nós temos que colocar aqui um sinal de menos, perfeito? E a mesma coisa para o corpo B, que é a massa dele, vezes a velocidade que ele tem nesse estágio final, após a colisão, que é B', tá certo? Essa velocidade aqui. Como essa velocidade tem sentido igual à do eixo positivo, x, nós temos que colocar aqui um sinal de mais, perfeito?
Repare que essa equação aqui, todos os termos têm m. Então, eu posso simplificar, ou seja, cortar esses m's, tá certo? E com isso ficamos só com a velocidade da partícula Azão tem no ponto Bzinho, que nós calculamos no estágio 1, que vale isso daqui, raiz quadrada de 2 vezes G vezes Hzão, igual a menos Vazão Bzinho ninha mais Bzão Bzinho ninha. Essa é a primeira equação que nós temos. Repare que essa equação, só ela, não é suficiente para resolver, porque nós temos duas incógnitas, tá certo? Que são essas velocidades aqui finais. Para isso, para encontrar a segunda equação, nós temos que usar o coeficiente de restituição, que é o quê? A razão entre a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa de aproximação. Quem é a velocidade relativa de afastamento? Perdão. Para isso, nós temos que olhar essa configuração aqui final, após a colisão. Como essas velocidades aqui têm sentidos contrários, a velocidade relativa de afastamento vai ser a soma dessas duas velocidades, perfeito? Então, a velocidade relativa de afastamento vai ficar aqui, Vazão B' mais Bzão Bzinho ninha. E a velocidade relativa de aproximação? Opa. Termos que escolher essa configuração aqui antes da colisão, tá certo? Como essa velocidade aqui é nula, a velocidade relativa de aproximação vai ser igual a essa velocidade aqui que a partícula Azão tem nesse estágio, que é Vazão Bzinho, perfeito? Agora eu vou substituir esses dados da velocidade relativa aqui. Então vamos ficar o quê? Vamos ficar com isso aqui. Vazão Bzinho ninha mais Bzão Bzinho ninha sobre raiz quadrada de 2 vezes G vezes H, que é a velocidade que a partícula Azão tem no ponto B antes da colisão. Isso é igual ao coeficiente de restrição, que ele falou que é 0,40. Perfeito? Agora eu vou passar esse termo aqui que está vindo para o lado direito da equação, multiplicando, e vamos obter essa equação daqui. Tá certo? Essa é a nossa segunda equação que nós temos. Então, no nosso problema, nós temos um sisteminha com duas equações para resolver. Tá certo? Nós podemos somar essas duas equações e com isso podemos ficar aqui. Que 2 vezes Bzão Bzinho ninha igual esse aqui mais esse, ou seja, 1 mais 0,4 dá 1,4 vezes raiz quadrada de 2G Hzão. Pode dividir essa equação aqui por 2. Com isso, nós vamos obter que a velocidade do corpo Bzão na posição Bzinho após a colisão é o que é o quê? A 0,7 vezes raiz quadrada de 2G Hzão. Isso em metros por segundo, perfeito? Agora, eu posso substituir esse resultado aqui em qualquer uma dessas duas equações. Eu vou substituir, deixa eu ver, nessa daqui, para encontrar a velocidade que o corpo Azão tem após a colisão. Então vamos lá. Ao substituir, posso passar esse termo aqui, que está somando no lado esquerdo dessa equação, para o lado direito. Só que aí tem que trocar o sinal, que fica menos. Então vai ficar 0,4 menos 0,7 dá menos 0,3 vezes a raiz quadrada de 2G Hzão. Repare que esse menos está significando para a gente que nossa direção que a gente adotamos para a velocidade do corpo A após a colisão, que é essa daqui, que nós adotamos para a esquerda, está errada. Na verdade, é para a direita, tá certo? Com isso, a nossa configuração final dos corpos após a colisão vai ser quem? A partícula A, que vai estar se deslocando para a direita com essa velocidade daqui, e a partícula B, corpo B, está deslocando com essa velocidade daqui. Perfeito? Show de bola? Show de bola. Essa daqui é a nossa resposta do item B da questão. Perfeito? Bom, pessoal, resolvendo a última parte do problema, que é o movimento pendular do corpo Bzão, nós vamos ter, primeiramente, que o corpo B está sofrendo a ação da força peso, apontando para baixo, e temos também a força da tração do fio, apontando para cima. Essa força peso é a única força que está realizando trabalho no corpo B, tá certo? Sendo assim, nós vamos ter a conservação da energia mecânica
ao longo de todo esse percurso daqui. Então vamos analisar os dois pontos. O ponto inicial, que a partícula Bzão está aqui ainda no ponto Bzinho, e o ponto C corresponde quando a corpo B está a uma certa altura Hzinho em relação ao plano horizontal, que é o nosso nível de referência. Então vamos escrever a energia mecânica para esses dois pontos, Bzinho e Czinho, que é esse aqui. Tá certo? Repare que nesse estágio aqui, Bzinho, a energia potencial gravitacional nesse ponto é zero, porque a altura, que é a distância vertical entre a posição e o nível de referência, vale zero. Então esse termo aqui é zero. No ponto C, que é a altura máxima que a partícula B atinge, a velocidade é nula. Então esse termo aqui some, tá certo? Fica zero. Então vamos ter aqui no lado esquerdo só a energia cinética da partícula Bzão no ponto Bzinho, tá certo? E do lado direito dessa equação, somente a energia potencial gravitacional do corpo Bzão no ponto C. Então, a energia cinética, vocês sabem, é meio da massa do corpo, tá certo? Nesse caso, a massa do corpo é m, vezes a velocidade que esse corpo tem nesse ponto ao quadrado. Essa velocidade aqui é a velocidade com que ele, corpo B, sai após a colisão, que nós calculamos no passo anterior, que vale 0,7 raiz quadrada de 2g Hzão. Perfeito? Então vamos lá. Esse lado aqui tem m e esse aqui também. Então posso cortar as massas, tá certo? E vou passar essa aceleração da gravidade para o outro lado dividindo. Então vai ficar Hzinho é igual a quê? A razão da velocidade que o corpo Bzão tem nesse ponto Bzinho ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. Show de bola? Show de bola. E quem é essa velocidade aqui do corpo Bzão na posição Bzinho? Acabei de falar. Vale 0,7 raiz quadrada de 2g Hzão, que é a velocidade que esse corpo Bzão sai após a colidir com o corpo A, que é da etapa anterior. Tá certo? Resolvendo essa conta, vocês vão encontrar que a altura Hzinho vale 0,49 vezes a altura Hzão. Essa altura Hzão é a altura que o corpo A ele é lançado do repouso na etapa 1, perfeito? Com isso, essa altura aqui é a nossa resposta para o item C do nosso problema, tá certo? Com isso, nós terminamos esse vídeo e até o próximo encontro.